Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Meu muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo e minha gratidão eu expresso a você por ter me dado uma oportunidade de estar falando contigo. Você está no canal Elpis Aletes, hoje especificamente na nossa playlist Os 12 Apóstolos, Homens Escolhidos por Cristo, playlist essa que busca estudar a vida dos apóstolos, extraindo delas ensinamentos para nós. Mais uma vez, expresso a minha gratidão por você estar aqui comigo. Vamos caminhar junto. Peço que você fique até o final desse vídeo, porque eu quero compartilhar contigo o seguinte estudo sobre o apóstolo João, o discípulo do amor, a história do apóstolo que aprendeu a amar como Cristo. Nós já estudamos nessa playlist a vida do apóstolo Pedro, do apóstolo André e do apóstolo Tiago. E hoje vamos dar continuidade ao estudo do apóstolo João. Para darmos início a esse estudo bíblico, vamos iniciar com a leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, o capítulo 3 e o versículo 17. Passagem essa que nos diz o seguinte: Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Quem será que era João? Bem, para respondermos essa pergunta e antes de adentrarmos especificamente assim no estudo com as aplicações, vamos ver alguns retratos ou algumas faces de quem foi o apóstolo João. Bem, João é a forma hebraica de Yohanan. E é interessante você sempre conhecer a forma hebraica dos nomes bíblicos, pois isso enriquece poderosamente a sua compreensão da palavra e também as suas mensagens. Então, como eu disse, João é a forma hebraica de Yohanan, e também, de acordo com o Novo Testamento e a Igreja Primitiva, ele foi um dos principais líderes que deram uma forma, uma base ao cristianismo e dessa maneira com seus trabalhos e seus escritos, como por exemplo o Evangelho de João, as epístolas joaninas, as 3 epístolas e o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Apesar de alguns autores acreditarem ser outro João, mas a maioria dos teólogos ortodoxos creem que é o mesmo João, o mesmo apóstolo, aquele que andou com Jesus. Outro fato, ou outro retrato de quem foi João, é que ele teve um trabalho missionário na cidade de Éfeso, ali nos anos derradeiros e finais da sua vida. Provavelmente ele desenvolveu ali um trabalho pastoral e um trabalho apologético, ou seja, de defesa da fé contra falsas doutrinas, como o gnosticismo, que negava que Jesus veio em carne, e João ali então desenvolve um trabalho apologético da defesa da doutrina e também um trabalho pastoral. O que nos ensina que o trabalho é, primeiro, um trabalho de pastoreio, de conduzir almas a Jesus, mas também que nós precisamos estar sempre preparados para defender a fé cristã. Seguindo aqui nesta pequena introdução sobre quem era João, de acordo com Eusébio de Cesareia, que foi um historiador da igreja primitiva, um dos pais da igreja e um bispo de Cesareia, ele diz que João pregou na região da Ásia Menor, que é hoje onde é a Turquia atual, a Turquia moderna, que ele pregou e teve um ministério ali, isso segundo Eusébio de Cesareia, onde por um tempo ele permaneceu ali nesse lugar, provavelmente ali ensinando e pastoreando e fazendo a defesa da fé, e foi o local onde ele morreu, na cidade de Éfeso. E quando você, como turista, vai nas ruínas da antiga Éfeso, você pode ali averiguar onde era o suposto túmulo do apóstolo João.
E aqui abro um parênteses para dizer que essas regiões que eles dizem ser determinado lugar onde um apóstolo viveu ou morreu, sempre tem um caráter duvidoso, porque muitas das vezes não se tem provas certas se são realmente esses lugares ao qual ocorreu os eventos bíblicos. Então aqui fecha parênteses e fique essa explicação. Há também informações consideráveis sobre João nos evangelhos, nos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e também no seu próprio evangelho de João, que tem um caráter onde João não aparece dizendo seu nome diretamente, mas ele se refere a ele mesmo como o discípulo amado. Por exemplo, o seu pai era Zebedeu, você pode verificar isso em Marcos 1:2, e sua mãe era Salomé. E essa referência está em Marcos 15:40. E ele era irmão de Tiago, a qual está aqui na passagem que a gente leu em Marcos 3:17. E sobre Tiago já falamos no vídeo anterior. Assista lá, caso você o queira fazer. Seguindo, João era um homem comum como nós. Ele demonstrou fraquezas, como por exemplo, num episódio a qual ali um homem que não se estava no grupo dos 12 estava expulsando demônios, e João chega para Jesus e fala assim: olha, mestre, tem um homem ali que não está conosco, mas ele está expulsando demônios. Então eu proibi-lo de fazê-lo. Então Jesus o censura e diz: olha, aquele que não é contra nós, ele está conosco. Ou seja, Jesus, ali João, ele demonstrou uma certa mesquinhez, pois ele queria que somente aqueles 12 homens pudessem fazer a obra de Cristo. Mas Jesus está dizendo que não. Se você está com Cristo, você se ajunta e não espalha. E é isso que Jesus quis dizer. E também João demonstrou ali um caráter ambicioso, juntamente com seu irmão Tiago. Quando, através da sua mãe, Salomé, ela se aproxima de Jesus e diz: olha, quando o Senhor se sentar no seu trono, conceda que meus filhos sentem à sua direita e à sua esquerda. Então Jesus ali repreende e fala: olha, vocês não sabem o que estão pedindo. Pois aqueles homens compreendiam que o reinado de Jesus seria um reinado humano, um reinado na terra, com glória e poder. Não compreendiam a linguagem de Jesus, que era uma linguagem que eles diziam do reino espiritual, um reino acima da atmosfera dos homens, mas que no futuro estará ligado entre céu e terra. Mas, apesar desse caráter de fraqueza, de ambição e de certa mesquinhez, João também tinha suas qualidades. E nós podemos ver isso quando ele demonstrou a grande virtude de ser o primeiro apóstolo que reconheceu, quando viu ali o túmulo vazio, as palavras que Jesus tinha dito, que ele ressuscitaria. E você pode ver isso em João 28. Ou seja, ele demonstrou ser o primeiro a crer na ressurreição. E isso foi uma grande virtude, já que os outros apóstolos ficaram ali amedrontados, com medo dos judeus, e só depois que Jesus apareceu entre eles é que eles vieram a realmente crer. Não podemos julgá-los por causa disso, porque também nós temos muita dificuldade de crer. E aqui, concluindo essa introdução, temos mais duas facetas. Me refiro agora a Irineu. Conforme Irineu escreveu, e Irineu foi um dos pais da igreja, e se você não tem conhecimento de quem foi os pais da igreja, busque informações, pois certamente a sua cultura bíblica se enriquecerá muito. Mas voltando aqui, Irineu, ele diz que João foi exilado na ilha de Patmos, ali provavelmente já uma certa idade, por causa do testemunho do Evangelho durante o reinado do imperador Dominiciano, por volta de 96 depois de Cristo. E foi ali provavelmente que Jesus, glorificado, revelou para ele o livro do Apocalipse. E de acordo com a obra The Rich Man's Salvation, que em português seria As Riquezas da Salvação Humana, na página 42, fala de um episódio interessante sobre a vida do apóstolo João. Logo, devemos ter uma certa cautela.
com esses tipos de obra. Mas aqui é um fato interessante, porque é uma tradição e não se pode afirmar que realmente esse fato aconteceu. Mas que fato é esse que a obra de Rich Man's Salvation, na página 42, quer mencionar? É o seguinte: fala que João, querendo resgatar um jovem que outrora estava na sua comunidade ali em Éfeso e que havia se debandado para uma vida de banditismo e leviana, esse jovem ele começou a liderar ali uma certa quadrilha de bandoleiros e João ali propositalmente deixa se capturar por essa grupo bandoleiro e chegando ali ele encontra esse jovem e começa ali falar novamente de Jesus para ele e orar com ele e dessa maneira ele consegue ali resgatar aquele jovem e juntamente com aquele jovem os outros bandoleiros de volta para a igreja, o centro da comunidade ali de Éfeso, a qual João pastoreava. Bem, se isso é verdade, nós não podemos afirmar, mas nos ensina uma importante lição, uma lição verdadeira pastoral. Como dizia Jesus, aquele bom pastor que deixou seus 99 e foi buscar uma perdida, João provavelmente aprendeu muito bem se esse fato foi real. Ele foi lá buscar uma ovelha perdida. E eu digo para você aí, se você fosse um pastor ou exercesse qualquer cargo de liderança, porque isso não é só para pastores, é para todos nós. Será que estaríamos dispostos a correr riscos como João correu, apenas para buscar mais uma alma? Bem, essa resposta somente nós podemos dar. Bem, aqui concluído essa introdução sobre um pouco da historiografia do apóstolo João, agora sim vamos à mensagem. Sobre João, o discípulo do amor. A história do apóstolo que aprendeu a amar como Cristo. O primeiro tópico é: João tinha um temperamento intenso. E vemos isso em Marcos 3,17, que fala: Tiago e filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão. E filhos do trovão aqui não tem nada a ver com uma voz eloquente ou uma voz grave, mas provavelmente se refere ao temperamento de João. Ou seja, ele era um homem explosivo, um homem instantâneo e um homem que provavelmente era ferrenho em suas convicções e não abria mão assim facilmente de uma convicção que ele tivesse. João começou a sua caminhada com o mestre com uma forma intensa, com uma forma um tanto robusta e rude. Mas quando a gente vê Lucas 9,54, você vai ver essa agressividade de João, porque ele chega ali, quando ele adentra com Tiago, numa aldeia de samaritanos, e que os samaritanos não querem receber a Jesus, ele diz: olha, Senhor, você quer que a gente clama como Elias, que o fogo do céu desça e consuma essas pessoas? E Jesus diz para eles: olha, vocês não sabem a quem vocês pertencem. O Filho do Homem não veio para destruir pessoas, mas para salvá-las. Para nos mostrar que João não levava desaforo. Ele não aceitava pessoas que o criticassem ou que não aceitassem aquilo que ele estava defendendo. Mas outro ponto interessante é a questão do Boanerges. Ninguém sabe exatamente de onde veio essa palavra, porque ela não está clara. Por exemplo, a palavra Boan não é uma transliteração exata de filhos, que no hebraico é Beneré. E ergueis, que é o outro prefixo da palavra, não é também uma palavra próxima do hebraico Arhanhan, que significa trovão. Ou seja, às vezes nós não sabemos a origem certa do nosso temperamento explosivo, da nossa forma de ser. Mas uma coisa é garantida: quando nós aproximamos de Jesus, sinceramente, assim como João, alguma coisa vai ser mudada. Nosso temperamento antes explosivo, egoísta, colérico, ele vai ser mudado se nós chegamos próximos de Jesus. Deus
não exige que nós cheguemos prontos. Ele nos chama e trabalha em nós. Quando João se aproximou de Jesus, Jesus não queria João pronto já como o discípulo do amor, que dizia, filhinhos, amemos uns aos outros. Não, Jesus trabalhou ele. Jesus preparou e o enviou. É assim que devemos fazer. João aqui nos ensina isso, na sua história pessoal. Ele, de um homem explosivo, se transformou no discípulo do amor, porque ele foi trabalhado por Jesus. Qualquer pessoa que nós devemos pastorear ou discipular, precisamos trabalhar isso. Não podemos esperar que essas pessoas cheguem prontas, que cheguem preparadas, mas devemos ter a compreensão, a sinceridade e o interesse em prepará-las, em desenvolvê-las com paciência, com amor, assim como Jesus fez com João. Imagine se Jesus não tivesse paciência com o filho do trovão, que era João. A igreja perderia. As cartas maravilhosas que João escreveu, o evangelho dele que é profundo e que revela a alma de Cristo e as revelações futuras do Apocalipse. Quando nós desistimos de uma pessoa, por causa do temperamento delas, lá na frente estamos destruindo grandes coisas que essas pessoas poderiam fazer. Então que você reflita sobre isso antes de desistir de qualquer pessoa pelo seu temperamento. E aqui a vida de João nos ensina esse princípio poderoso. O tópico 2 é João aprendeu a permanecer perto de Jesus. Em João 23 diz: ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E aqui, aquele a quem ele amava se refere ao próprio João. Talvez por uma questão de humildade, João não escreveu seu próprio nome ali, mas é ele que se refere. Na última ceia, inclusive você pode ver isso em grandes quadros famosos, como aquele famoso quadro da renascentista, que agora me foge a memória, o pintor mostra ali Jesus e João reclinado na sua cabeça ali. Jesus reclinado sobre seu peito, ouvindo as batidas do mestre. João aqui parece reclinado junto a Jesus, mostrando proximidade, intimidade e uma comunhão profunda com o mestre. Quanto mais nós conhecemos Cristo e se aproximamos dele e buscamos penetrar nas profundezas e não uma fé superficial, uma fé baseada em materialismo, mas uma fé que busca discernimento espiritual e crescimento espiritual, mais nós nos transformamos no caráter de Cristo. E é isso que João nos mostra aqui. A transformação do caráter acontece quando permanecemos próximos de Jesus. Quanto mais próximos de Jesus estivermos, mais vamos refletir a luz de Jesus no mundo. Mais vamos ser embaixadores de Cristo. Mais vamos impactar pessoas. Mais vamos ter nossos temperamentos egoístas, mesquinhos, avarentos, mudados. Se você hoje tem alguma coisa que incomoda você, um temperamento, seja lá o comportamento que for, quanto mais você estiver inclinado sobre o peito de Jesus, mais você vai ser modificado, mais você vai ser transformado, mais você vai experimentar intimidade. E a pessoa que é íntima com Cristo, ela tem uma visão de águia. Porque aqueles que têm uma fé superficial, eles veem no nível mais baixo. Mas aqueles que têm intimidade com Jesus, como João tinha, ele enxerga a coisa acima. E ele não vê barreiras e dificuldades conforme uma forma de o paralisá-lo. Mas ele, como tem orar ativo acima, ele vê por cima dessa dificuldade a bênção e a comunhão que Deus reserva para ele depois de ele ser aprovado nos testes. E João sabia muito bem disso. João 13:23 tem um contexto interessante, porque implica um diálogo praticamente entre João e Jesus. E você pode ver isso
no capítulo 13 de João, nos versículos 25 e 26. Reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: quem é? Acontece que naquela última ceia, ali o inimigo entra em Judas e Judas está prestes a trair. Mas Jesus já sabia disso. E Jesus ali fala: olha, tenho que um de vós que está comigo me trairá. E Pedro, que era um pouco meio curioso, estava lá do outro lado da mesa, vendo ali João inclinado sobre o peito de Jesus. Ele faz um sinal para João: olha, pergunta o mestre, quem é que vai nos trair? Porque todos estavam perplexos, ninguém esperava ser traído ali naquele momento. E Judas, inclusive, tinha sido honrado por Jesus porque ele ofereceu pedaço de pão. E isso mostrava honra naquele tempo. Quem recebia o melhor pedaço de pão ali estava recebendo honra. E todos ficam perplexos: mas quem será que vai nos trair? E ali João vai e pergunta ao mestre. E voltando aqui no nosso estudo sobre João, o que isso significa? Que quem conversa com Jesus, quem é íntimo de Jesus, recebe informações privilegiadas sobre o reino dos céus e as coisas espirituais. João ali, ao perguntar ao mestre, viu com seus próprios olhos quem seria o traidor. E quando nós temos intimidade com Cristo, nós sabemos quem são as pessoas que estão do nosso lado. Nós sabemos quais situações nos cercam e quais situações devemos evitar, pois recebemos de Deus palavras e visões espirituais. A igreja do Senhor precisa novamente ser íntima de Jesus para receber coisas que vêm de cima. Precisamos buscar as coisas daqui, mas não como a única forma de buscar, porque existem muitas riquezas espirituais nos aguardando, bênçãos espirituais em Cristo, que realmente traz alegria para a nossa alma. Porque quando nós compreendemos isso, vamos parar com tantas coisas bobas, com tantas discussões bobas, com tantas coisas que não levam a nada. E isso que João nos ensina na sua vida: ser íntimo de Jesus. Reflita sobre essa situação. O tópico 3 desse estudo é: João permanece junto à cruz até o fim. Isso a gente pode ver em João, capítulo 19, versículo 26 e 27, que diz assim: vendo Jesus, a sua mãe, junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Enquanto muitos dos discípulos haviam debandado e deixado Jesus, somente João permaneceu aos pés da cruz, ou ao pé da cruz. Só ele que ficou juntamente com as mulheres. Só ele que permaneceu. Só ele que estava presente naquele momento que marcaria a história não somente dos homens, mas a história de toda a eternidade. O verdadeiro amor, ele permanece presente mesmo quando seguir Jesus se torna difícil. É fácil servir Jesus nos momentos bons, que eu tenho muito dinheiro, posso comprar tudo que eu quero, estou cercado de pessoas, de amigos, de bajuladores, de oportunidades de pregar em muitos lugares, de louvar em muitos lugares, de fazer altas viagens. Não é fácil, mas o duro é servir Jesus nos momentos mais difíceis. E João está nos dizendo isso hoje para nós. Vocês precisam servir Jesus nos momentos mais difíceis, nos momentos que vocês são rejeitados, que você tem que carregar a cruz da rejeição, quando todas as portas de emprego fecham e ninguém quer te dar uma oportunidade, aí você tem que carregar a cruz e servir Jesus, dando glória a Deus. Quando as pessoas da igreja te ridicularizam e te desprezam e não te dão nenhuma oportunidade, te isolam você, aí você tem que carregar essa cruz também. Quando você não tem nenhum amigo e ninguém te convida para casamento, te convida para nada e você tem que passar seu final de semana sozinho,
aí você também tem que servir a Jesus. Ou seja, nos momentos mais difíceis você precisa servir Jesus. Porque é fácil nos momentos bons, mas é nos momentos difíceis que nascem os verdadeiros discípulos, que ficam ao pé da cruz. E você está disposto a ficar com Jesus? O verdadeiro amor, ele é um amor que passa por momentos bons. Seja lá na bonança ou na falta da bonança. É como um casamento. Quando ali aquele casal está diante do juiz, diante do ministro de paz, esse ministro pergunta: você é fulano, está disposto a amar a sua esposa na bonança ou na falta da bonança, na saúde ou na falta dela? E a pessoa fala sim. Bem, e passa um tempo, nada disso acontece. Mas com Jesus, não. Porque um verdadeiro servo aprovado é aquele que serve a Jesus nos momentos mais difíceis, como João, que estava no pé da cruz, junto com aquelas mulheres. Então reflita sobre isso e sirva a Jesus nos momentos mais difíceis. E aqui o tópico 4, para finalizar nosso estudo sobre João, é: João se tornou o discípulo do amor. Na sua primeira epístola, ou seja, na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, fala assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Anos depois de Jesus ter ressuscitado, subido para a glória e João ter mudado seu caráter, ele nos escreve essa importante lição. O filho do trovão tornou-se o que mais enfatizou o amor em seus escritos, em suas epístolas. Quem anda com Cristo não permanece a mesma pessoa. Se você está andando com Cristo há vários anos e não existe diferença nenhuma, existe uma coisa errada. Porque talvez hoje você não tenha inscritos, mas você tem uma vida social. Se nas suas redes sociais você não reflete o amor, mas seu discurso é de ódio, julgando os outros, julgando os partidos políticos que você não pensa ser bons, julgando quem governa, julgando o seu patrão, o seu pastor, então você é o velho Boanerges, não mudou nada. Mas, mesmo discordando, você ainda trata as pessoas com amor, mesmo que você não concorde com aquele governante, você não falar mal dele, ainda ora por ele, porque a Bíblia nos ensina isso. Mesmo que você não concorde com muitas pautas, você não critica, você não julga, você prega o amor, prega a união entre as pessoas, por mais que essas pessoas não creem no que você fala, não creem no Evangelho, ridicularizam o Evangelho, aí você tem o caráter transformado, porque isso mostra que você andou com Cristo. Porque você mudou e as pessoas vão ver isso, vão enxergar isso. João quer nos ensinar que a proximidade com Jesus produz, primeiro, alegria. Você não anda carrancudo, triste, como se fosse um derrotado. Comunhão com Deus e com seu povo. Porque como a gente ama a Cristo, se não amamos as pessoas da igreja e não conseguimos ter com elas uma comunhão, evitamos de ir na igreja porque não gostamos de fulano, não vamos quando é tal pessoa que vai pregar porque não gostamos dela, será que isso é o amor de Cristo? João está dizendo, não, minha história mostra para vocês que é diferente, eu mudei e vocês têm que mudar também. É compreensão, é entender o próximo, não é já infutar questionamentos sem ter um fundamento. E também comportamento mudado. Se eu falava palavrão, eu não falo mais palavrão. Se eu era impossível, brigão, eu paro com isso. Entende? A coisa é profunda. A ausência disso indica que não estamos próximos de Cristo. Então, que você possa meditar nessas palavras de hoje. Aqui como conclusão eu deixo. João nos ensina que o amor não é apenas um sentimento, mas é a presença transformadora de Cristo em nossas vidas. Aquele que começou como filho do trovão terminou ensinando a igreja sobre o amor. E que Jesus está transformando cada dia pessoas que estão próximas dele. Então reflita, Jesus hoje está transformando seu caráter?
e o seu caminho está sendo mudado através de Jesus? Pense sobre isso. Bem, então esse foi nosso estudo sobre João, o discípulo do amor, a história do apóstolo que aprendeu a amar como Cristo. Te agradeço se você chegou até aqui, meu muito obrigado, que você fique com essa mensagem, que Deus te abençoe poderosamente e siga essa série, Os 12 Apóstolos, Homens Escolhidos por Cristo. E se assim Deus permitir, na próxima mensagem voltaremos com a vida de mais um apóstolo. Que Deus te abençoe, minha gratidão pela sua atenção, fique na paz de Deus e que as íntimas consolações do Espírito Santo estejam com você. Deus te abençoe poderosamente e eu te espero, se assim Deus permitir, no próximo vídeo. Meu muito obrigado e amém.